Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos Rogério, sou professor de Química e hoje nós vamos rever uma aula do terceiro ano do Centro de Mídias, do dia 31 de maio, e o assunto é lá do primeiro ano, sobre substâncias simples, substâncias compostas e misturas. O tema da aula é esse aqui, ó, investigando a água mineral, substância pura ou mistura. A habilidade trabalhada é classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais, a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais, por meio da execução de experimentos simples, como a mistura de água e sal, água e areia, dentre outros. Para simplificar o nosso entendimento, eu coloquei essa figura aqui que ela resume o assunto, né? Então nós temos em química o que vem a ser matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem peso, né? Então nós temos a matéria, ela é dividida em substâncias ou misturas. As substâncias são divididas em substâncias simples ou substâncias compostas. Já as misturas são separadas em misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. O que são substâncias puras? Substâncias puras ou simples são aquelas constituídas somente por um tipo de constituinte, moléculas, átomos, íons, fórmulas unitárias, etc. E possuem pontos de fusão e ebulição constantes a uma dada pressão. Relembrando, o que é um ponto de fusão? Ponto de fusão é aquela temperatura onde a substância ela passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, ela derrete. O que é um ponto de ebulição? É aquela temperatura constante aonde a substância passa do estado líquido para o gasoso. Além disso, ela tem densidade definida em determinada pressão e temperatura. Como exemplo, nós temos aqui o H2, formado então que é o gás hidrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio. O gás ozônio, formado por 3 átomos de oxigênio. São substâncias compostas. Substâncias compostas são aquelas formadas por átomos de mais de um tipo de elemento químico. Por exemplo, CO2, que é o gás carbônico, ele é formado então por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. O álcool, C2H5OH, formado então por 2 carbonos, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o NaCl, formado então por um átomo de Na sódio e um átomo de cloro. E o que são misturas? Misturas são formadas por 2 ou mais substâncias puras. As misturas elas não possuem densidade fixas porque elas variam, dependendo da quantidade de cada componente da mistura. Elas não possuem ponto de fusão e ebulição constante, mas sim intervalos de temperatura em que se começa e termina a mudança de estado físico. Então, exemplos de mistura nós temos o ar atmosférico, né, que é formado por uma mistura de vários gases e dependendo da localização temos poluentes, temos pólen, entre outras coisas. Uma mistura de água com álcool, que é um exemplo de mistura homogênea, onde nós só temos uma fase, não tem separação, né? E um outro exemplo aqui é uma mistura heterogênea, formada por 2 fases, água e areia. Bom, a questão do centro de mídias era, na aula do centro de mídias, aprendemos a diferença entre substâncias puras e misturas. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que... Vamos lá então a resposta? Nós podemos agrupar essas substâncias em 2 conjuntos. Primeiro, as substâncias simples, onde nós temos apenas um tipo de elemento químico. Então, aqui o O2, 2 átomos de oxigênio, H2, 2 átomos de hidrogênio,
O3, 3 átomos de oxigênio, S8, 8 átomos de enxofre e o Pb, 1 átomo de chumbo. E substâncias compostas, formadas então aqui por 2 ou mais elementos químicos. H2O, formado por 2 hidrogênios e 1 átomo de oxigênio. CO2, formado por 1 carbono e 2 átomos de oxigênio. E o CaO, formado por 1 átomo de cálcio e 1 átomo de oxigênio. Então vamos às alternativas. A primeira alternativa ela é falsa. Por quê? Porque diz que todos são misturas. Na verdade, nós não temos nenhuma mistura aí, são só substâncias, né? Então essa é falsa. A alternativa B é a alternativa correta, porque ela diz que O2, H2, S8, Pb e O3 são substâncias puras. Nós vimos então que substâncias puras são aquelas formadas por só um tipo de elemento químico. Está correto então? A alternativa C diz que todas são substâncias puras. É falso. Por quê? Porque nós vimos que temos também substâncias compostas, que é o exemplo aqui, o H2O, o CO2 e o CaO. A alternativa D também é falsa, porque ela diz que somente o CO2, CaO e o S8 são misturas heterogêneas. E a gente viu que isso aqui não são misturas, e sim substâncias compostas. Bom, para terminar, nós temos a alternativa E, que também está errada, porque ela diz que todas as alternativas estão corretas. Na verdade, a única alternativa correta é a alternativa B. Bom, então se você acertou essa questão, parabéns. E para você que errou, espero que agora não erre mais, né? Obrigado, até mais.